Você sabe como escolher um teste psicológico mais adequado para aplicar ao seu paciente? Com tantas opções no mercado, profissionais e estudantes de psicologia ficam com dúvidas sobre qual teste escolher e utilizar na sua prática profissional. É comum que as dúvidas envolvam o tipo de teste que vai utilizar, como utilizar aqueles instrumentos e um cuidado muito importante. É possível utilizar aquele teste, aquele instrumento que você está pensando para aquele seu público? Será que ele é válido e ele tem uma confiança científica? É o teste mais adequado para você utilizar? Essas são dúvidas muito comuns. É por isso que hoje, no segundo programa da semana dedicado à avaliação psicológica, nós vamos trazer dicas e orientações de como você, psicólogo, futuro profissional de psicologia, pode escolher um teste psicológico de forma mais segura, de forma mais precisa e com certeza respeitando aí os princípios normativos éticos do nosso sistema Conselhos de Psicologia. Então, se você já gostou do tema, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho, todos os dias, de segunda a sexta, vídeos com dicas e orientações para você. Hoje, segundo programa da semana sobre a avaliação psicológica. Se você não assistiu o nosso primeiro programa, vai aparecer aqui o card. Nós abordamos a avaliação psicológica e a diferença entre a avaliação e testes psicológicos. Logo após a vinheta, nós vamos falar sobre testes psicológicos. Como você pode escolher um teste psicológico para o seu paciente. Até daqui a pouquinho. Testes psicológicos, com certeza um instrumental, fazer de psicologia utilizando esses instrumentos estão cada vez mais crescendo. Disse no programa até passado que a avaliação psicológica foi um do fazer de psicólogos e de psicólogas que mais se desenvolveu nos últimos 20 anos. Mas nós temos muitos instrumentos disponíveis hoje no mercado de trabalho. E aí surgem dúvidas, qual o melhor teste eu vou utilizar para aquela demanda, para aquele paciente, para aquela prática que eu estou fazendo? Quais cuidados éticos eu devo adotar ao realizar uma avaliação psicológica utilizando testes psicológicos? Por isso que eu separei agora o tema para a gente abordar um pouquinho sobre cuidados que você deve adotar ao escolher um teste psicológico. Já vou aqui puxar aqui o slide para ajudar no nosso raciocínio. Então nós vamos falar agora sobre testes psicológicos. Mas eu sempre gosto, quando eu vou falar sobre algum conhecimento, sobre alguma prática, sobre algum fazer da psicologia, tentar trazer pelo menos um dos conceitos ou conceito atualizado, adotado sobre aquele fazer. Então, já que nós vamos falar de testes psicológicos, eu trouxe a definição do que é um teste psicológico pela resolução do Conselho, a 31 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia, que é a principal resolução atual que disciplina, que regulamenta a avaliação psicológica. Então, artigo 7. Os testes psicológicos têm como objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão, acordados pela comunidade científica. Então, o teste psicológico ele é um instrumento científico da psicologia, que através desse instrumento, nós, aplicando o teste, vamos identificar características psicológicas, como, por exemplo, sinais de humor deprimido. Nós vamos descrever características psicológicas, como, por exemplo, uma característica de personalidade, o neuroticismo. Eu posso descrever estabilidade e instabilidade daquele meu paciente, cliente, de acordo com a resposta que ele dá ao instrumento. Nós podemos qualificar características psicológicas, como, por exemplo, qualificar, inclusive, diagnósticos psicológicos. Nós podemos utilizar testes que, baseado naquele teste, nós podemos qualificar indicativos de transtornos, nós podemos qualificar aspectos cognitivos,
Um exemplo, qualificando qual é o percentual, a classificação de uma inteligência de um paciente ou cliente, do seu desempenho mnemônico de memória ou dos processos cognitivos. E nós podemos, assim, também mensurar essas características. E a mensuração é medir, mais uma vez, medindo aspectos de sintomas depressivos, de ansiedade, aspectos da característica de personalidade, aspectos relacionados à atenção, memória e outros processos cognitivos. Para isso, os testes utilizam de procedimentos sistemáticos de observação e de descrição do comportamento. O teste ele precisa ter estudos que descrevam procedimentos sistemáticos de como esses testes devem ser aplicados, como eles devem ser corrigidos e como eles devem ser classificados e interpretados. Aqui a resolução ainda aborda um ponto muito importante. O uso dos testes psicológicos é prática privativa de psicólogas e de psicólogos. Nossa lei de 1962 define que o uso privativo dos testes psicológicos para mensuração de características psicológicas é prática exclusiva de psicólogos e de psicólogas. Então, se outro profissional utilizar, chama-se exercício ilegal da profissão. Vai responder penalmente por essa prática de exercício ilegal. E os testes psicológicos são entendidos pelo sistema Conselhos de Psicologia como uma tecnologia. Isso mesmo. A gente utiliza os testes, né, para avaliação, para medir comportamentos, estados psicológicos de uma forma mais controlada, de uma forma mais sistematizada. Por isso os testes são entendidos como uma tecnologia. Mas quais são os principais tipos de testes? A resolução também aborda que os testes eles vão envolver instrumentos que são testes psicológicos, aqui no sentido de testes psicométricos, como acontece com os testes de inteligência, os testes de memória, de atenção, outros instrumentos, mas geralmente os testes de processos cognitivos. Os instrumentos podem ser escalas, inventários ou questionários, que são aquelas escalas onde o próprio avaliado ou escalas respondidas por terceiros vão descrever como normalmente o paciente, o cliente, ele se sente, ele se comporta. Então vão vir perguntas, geralmente com opções de respostas, tipo Likert, né, de 3, 4, 5 ou 7 alternativas, e de acordo com como é marcado aquela resposta, a gente consegue descrever, a gente consegue quantificar, a gente consegue mensurar e identificar características psicológicas. E os testes também, bastante utilizados, são testes com a formatação de aplicação de levantamento de informações através de métodos projetivos, como o HTP, como o Rochat, o Zulliger, expressivos, como o palográfico, como o PMK, como o próprio HTP também. Um ponto importante, já trazendo uma dica de como escolher testes, dependendo da finalidade da avaliação que eu estou fazendo, do tipo de demanda, a escolha de instrumentos pode, por exemplo, ser mais focada em métodos projetivos e expressivos do que um inventário ou uma escala. Quer ver um exemplo? Se eu estou fazendo uma avaliação, que a gente chama de aptidão psicológica, como manuseio e porte de arma de fogo, é muito mais interessante eu medir a instabilidade emocional e a impulsividade do paciente, indicadores importantes, né? Para garantir que ele consiga utilizar a arma com menos risco para ele e para terceiros. É muito mais importante utilizar métodos projetivos, que o avaliado tem menos controle da resposta, do que pegar um questionário ou um inventário de depressão, como o BDI-2, e pedir para ele mesmo descrever se ele é uma pessoa com quadros de sintoma, por exemplo, de humor deprimido. É mais importante eu avaliar indicadores de depressão ou de humor deprimido do que pedir o paciente, o avaliado, o periciado, que responda se ele se percebe uma pessoa depressiva, tá? Por isso que nós vamos também trazer aqui quais são os principais tipos de respostas de um teste. Nós temos testes de respostas corretas, testes geralmente de processos cognitivos. Eu tenho um problema e tem opções de resposta que ele precisa marcar corretamente, escalas de perfis, onde não existem respostas certas e erradas, ou de acordo com a resposta que ele marca, a gente
classifica em um determinado grupo. Testes projetivos e expressivos, também chamados de testes dinâmicos, né? Que são testes onde o avaliado ele geralmente executa uma atividade e de acordo com aquela formatação que ele executa, pode ser contar uma história, pode ser fazer um desenho, pode ser fazer uma cópia de uma figura como palográfico, cópia de um traço. A gente levanta indicadores psicológicos. Nós temos testes de cópia, geralmente testes neuropsicológicos, testes de avaliação de memória, por exemplo, onde ele vai copiar uma figura e depois ele vai ter que lembrar e fazer aquela figura de reprodução. Os testes eles também podem ser classificados entre objetivos e testes padronizados, podemos dizer assim. Os testes que a gente tende a chamar de objetivos são aqueles testes mais psicométricos, que, de acordo com a pontuação final do avaliado, a gente já tem uma tabela, transforma em percentil e transforma em classificação. Os testes impressionistas projetivos, alguns expressivos também, trabalham mais com a padronização de correção, que ela não é tanto objetiva como um teste psicométrico, mas ela tem também a sua objetividade, mas ela trabalha muito mais com classificação e descrição de comportamento. Os testes também podem ser classificados de acordo com o construto psicológico que nós queremos avaliar. Então, quando se fala de escolha de testes psicológicos, eu preciso também levantar isso. Qual é o construto psicológico que eu preciso avaliar? Que tipo de tomada de decisão eu preciso? Então, testes de inteligência, atenção, memória, personalidade, habilidade social, interesses profissionais e muitos outros. E outro ponto importante na hora de escolher um teste é qual é a modalidade de aplicação que eu vou fazer a avaliação, a intervenção psicológica e que o instrumento também permite, tá? Porque tem testes que ele só tem aplicação manual, que a gente chama presencial, com o instrumento. Tem testes que tem a aplicação informatizada, correção informatizada, porém eu preciso estar com a pessoa no mesmo ambiente. E tem testes que tem aplicação informatizada na modalidade remota. Eu não preciso estar com ele no mesmo ambiente. Eu mando um link para ele. Alguns instrumentos podem ser feitos até que a gente chama de forma assíncrona. Eu não preciso nem estar no mesmo momento que ele. Eu encaminho o link e ele pode responder. Geralmente a gente não recomenda fazer assim, tá? Sempre de forma assíncrona. Mas há a possibilidade sim de ser feito assim. Então, na hora de escolher um teste, nós precisamos entender primeiro que tipo de construto psicológico eu quero avaliar, qual é a modalidade do serviço, que tipo de instrumentos eu tenho para saber qual a modalidade também de aplicação que eu vou adotar, tá? Por isso, alguns cuidados ao escolher os testes. A gente pode voltar para cá. O primeiro ponto é, qual é a tomada de decisão de informação que eu gostaria? Ou seja, eu estou avaliando o quê? Que construto psicológico? Personalidade, memória, habilidade social, interesse profissional, isso tem a ver com a demanda da avaliação também as finalidades. Descobrir qual é a modalidade, o que é que nós vamos fazer? Procure com colegas, com profissionais que já atuam, ou até mesmo em artigos, publicações científicas da internet, quais são os instrumentos mais utilizados para aquela prática que você está adotando. Existem algumas práticas que têm normativas que definem a bateria que você deve utilizar. Acontece no porte de arma, acontece no trânsito. Identificou os instrumentos que você precisa adotar, utilizar. Identificou a modalidade. Por exemplo, eu tenho testes de atenção que tem aplicação manual e aplicação remota. Se eu estou trabalhando com um adulto, dependendo de uma criança ou adolescente, que não há impedimento naquela avaliação de eu utilizar um teste de atenção remoto, então eu posso utilizar um teste de aplicação remota. Mas para isso eu preciso entender quais são os testes de atenção, de memória, de aplicação modalidade manual ou remota que eu tenho hoje disponível para utilizar, sem correr o risco de inferir princípios éticos da categoria. É por isso que nós estamos mostrando agora para você o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia. Minha recomendação é sempre antes de você comprar um teste ou estar muito tempo sem utilizar aquele teste, consultar o SATEPS, se é um instrumento que ainda está com parecer favorável, caso ele já tenha tido parecer favorável, ou se ele é favorável, porque tem instrumentos que nunca nem passaram pelo SATEPS. Para isso nós vamos fazer rapidamente aqui, deixa eu abrir aqui a página do SATEPS, para a gente conferir, trazer algumas dicas aqui para vocês, como vocês podem
fazer essa consulta. Deixa, aqui a gente está fazendo gravação sem edição, já abrindo aqui para você conferir. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. E vou agora abrir aqui a página do SATEPS. Então, nós estamos aqui com a página do SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal. Todo teste psicológico para ser usado por você, psicólogo, psicóloga, futuro profissional da psicologia, tem que estar nessa relação aqui, ó, testes psicológicos favoráveis, tá? Nós temos instrumentos em amarelos que não são testes, mas podem ser utilizados. Aqui essa relação ela não está muito atualizada, não tem todos os instrumentos, mas lembra, a gente já viu na aula 1 que esses instrumentos eles são utilizados como um recurso auxiliar para avaliação, mas nunca como uma fonte principal. Testes psicológicos desfavoráveis, todo teste que tiver nessa relação aqui, no mínimo a edição dele, né? Tem testes que tem edições diferentes, não pode ser utilizada. E existem os testes que as editoras nunca encaminharam para o Conselho Federal para avaliar. Esses testes também não podem ser utilizados. Minha dica, se você tem um teste específico que você quer aplicar, você pode vir aqui. Vamos botar aqui o HTP, digita o nome, aperta Enter, ou vai lá embaixo e clica em pesquisar, e olha aqui, ó, aparece favorável. A técnica do desenho da casa, da árvore da pessoa, a avaliação psicológica no contexto brasileiro, aqui os autores do teste, Adele, Leila, Márcia e Silésia, a editora do instrumento, qual é o construto psicológico que ele visa avaliar. Aí um ponto importante também na escolha dos testes. Eu preciso olhar o público-alvo. Será que aquele teste ele atende a faixa etária do meu público-alvo, 6 até 90 anos? Além do público-alvo da idade, tem a questão da escolaridade. Tem teste que é para adultos só com ensino médio em diante. Então, se eu estou com um adulto com ensino fundamental, não posso aplicar aquele teste, tá? Tem testes que têm restrições de algum tipo de deficiência física, auditiva, visual, cognitiva. A idade da amostra, um teste que vai de crianças de 6 a 90 anos. Forma de aplicação, eu preciso seguir essas padronizações de aplicação. O HTP só pode ser aplicado de forma individual e sempre de forma manual, ou seja, não informatizada, tá? Correção do HTP não informatizada, também não tem correção informatizada. E aqui a data que ele foi aprovado, a nova versão, né, que é essa aqui, ó. Tô até com ela aqui, tá? E até quando os prazos de validade estão também validados. Como é um teste projetivo, ele não tem um critério de referência de norma, que são as tabelas de percentis. Então, se eu sei o nome do teste, fazendo spoiler, tá? A gente está com esse curso completo gravado, vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você quer aprender a trabalhar com o novo HTP. Mas se eu sei o nome do teste, eu vou lá, coloco o nome do teste aqui, outro exemplo de uma bateria de personalidade, dou Enter, eu clico em pesquisar, e simplesmente ele vai aparecer aqui, ó. A BFP, inclusive, está com novas tabelas, né, atualizadas agora em agosto. Manuel, mas eu não sei o nome do teste. Eu queria testes para avaliar a atenção, mas eu não sei o nome de teste nenhum. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em atenção e vai clicar em pesquisar. O que é que o sistema vai fazer? O sistema vai procurar e apresentar a relação de todos os testes. Olha quantos testes nós temos de atenção. Se você não sabe qual teste atende o seu público, o que é que você vai fazer? Clica no teste, ele vai abrir aqui, ó, público-alvo, 18 a 70 anos, a OL, que é um teste de aplicação, olha que legal. Posso aplicar individualmente, posso aplicar coletivamente. Esse teste só tem aplicação informatizada, ou seja, a pessoa respondendo no meu computador, ou remoto, eu mando o link e ela responde onde ela estiver. Teste, porém, para adultos, né, a partir de 18 anos. Nós temos alguns testes que tem aplicação infantil, como, por exemplo, a BPA-2. A BPA-2, ela pega crianças a partir de 6 anos até idosos com 94 anos. A aplicação dela é individual, coletiva. Ela só tem aplicação manual, tá? Mas tem a correção tanto informatizada quanto não informatizada.
Então, vocês podem procurar o teste pelo tipo de construto psicológico. Ou outro ponto, eu não sei qual o construto, mas eu quero fazer uma avaliação psicológica com a criança e eu queria saber possibilidades que eu tenho de instrumentos para aplicar na criança. Aqui, ó, público-alvo, e vou botar aqui criança. Deixa eu ver se com criança vai, geralmente vai com infantil, mas vamos ver. Vou dar a pesquisar. Mas aparece assim, ó. Então, instrumentos voltados para aplicação com crianças, tá? Nós temos aqui também outra forma de procurar, ó. Eu preciso aplicar testes que, aqui ó, idade da amostra da normatização, né? Posso botar a faixa etária. Eu posso colocar o tipo de aplicação. Olha que legal. Eu quero testes que eu posso aplicar coletivamente. Quais são os testes que eu tenho hoje? Clique em coletivo e pesquisar. Todos os testes aprovados para aplicação coletiva, a internet travou um pouquinho aqui, mas está voltando. Olha aqui quantos testes. AOL, avaliação de interesses profissionais, bateria diferencial da atenção, bateria de rotas, quantos instrumentos? De atenção, de memória, interesses, habilidades, de empregabilidade, de personalidade, escalas de humor, testes focados em prontidão, né, mental, testes de memória novamente, testes de personalidade, testes focados em indicativos, né, de saúde mental, de habilidades sociais, muitos instrumentos que eu posso aplicar. Por fim, eu também posso escolher, aqui recomendo depois vocês irem procurando, instrumentos que eu possa aplicar na modalidade, por exemplo, ó, online. Eu vou trabalhar com um adulto, ele mora em outra cidade, estou fazendo já uma intervenção, mas eu quero fazer uma avaliação psicológica. Quais são as possibilidades de instrumentos online que eu tenho? Você vai... Aplicação online remoto. E aqui esse número está crescendo. Praticamente todo semestre novos testes surgem, tá? Então olha quantos instrumentos nós temos. E olha que legal. Eu posso estar fazendo uma avaliação de adulto que eu preciso avaliar a atenção, que é importante no processo psicodiagnóstico. Tem um AOL. Eu quero avaliar nesse adulto indicadores de depressão. Nós temos o EBADEP, tá? A EBADEP, inclusive, na versão adulto, EBADEP na versão de saúde. Eu quero utilizar um instrumento que me ajuda a fazer um diagnóstico de transtorno. Olha que legal. Core Drives Diagnóstico, focado na avaliação de transtornos da personalidade, de indicadores de transtornos para adultos, 18 anos ou mais, aplicação totalmente remota. Eu quero avaliar riscos de suicídio nesse meu paciente, de forma remota. Escala de riscos para suicídio e RISC. Eu quero avaliar a inteligência emocional. Olha aqui, o teste EIBR, que é a escala de inteligência emocional brasileira. Nós temos instrumentos para avaliar todos os construtos. Eu quero avaliar a personalidade. Aí nós temos o QATI. Nós temos instrumentos para busca autodirigida, que envolve adolescentes e adultos que estão num processo, né, que precisam de uma orientação, que trabalham interesses, motivações, necessidades. E quero avaliar também a personalidade. Então nós temos hoje o novo teste, né, PFISTA, que já vai ter a aplicação também na formatação online. Estamos esperando sair a divulgação desses instrumentos, mas ele já vai vir com a aplicação remota online, o novo PFISTA. Prepara aí que vem coisa boa, tá? Outro ponto importante, posso utilizar instrumentos com foco em avaliação no contexto organizacional. Então nós temos um exemplo, o Woman Guide, tá? Então nós temos possibilidades, né, de aplicações diversas aí para testes. Nesse vídeo nós tocamos então como escolher um teste, dicas importantes, mas eu não poderia deixar de trazer a questão ética também. A questão ética não é só escolher o teste que tem um parecer favorável do conselho. Nós precisamos dominar aquele instrumento, a aplicação, a padronização de aplicação, da correção e saber também fazer a interpretação. Então, se você ainda não tem muita familiaridade com o instrumento, procure uma supervisão, procure fazer um curso, né, de qualificação para aquela prática daquele instrumento, porque não é só utilizar um teste de parecer favorável do conselho. Eu preciso ver se aquele teste é o melhor teste para aquele meu público, então os próprios instrumentos vão ter
quais são os dados psicométricos, estudos psicométricos, o público-alvo. Eu preciso escolher um teste que eu tenha domínio, que eu saiba aplicar. Tem testes que são fáceis de aplicar, tem testes que têm um nível de dificuldade muito maior de aplicação. Esse é um cuidado que precisa ter também. Mas um ponto importante eu preciso saber corrigir e interpretar. É por isso que, para fechar o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso portal de cursos da visusconsultoria.com.br, onde nós temos testes, cursos de testes específicos, como o novo HTP, palográfico, novo palográfico, cursos de teste de habilidade de saúde mental, formação em avaliação psicológica clínica completa, com testes que vão desde os processos atentivos até testes de personalidades, escalas de saúde mental, para você, psicóloga, psicólogo, futuro profissional de psicologia, estar aí seguro para a utilização desses instrumentos. Amanhã nós vamos conhecer aqui nessa semana de dicas de testes de avaliação psicológica, um roteiro básico, vendo passo a passo, para você fazer um psicodiagnóstico clínico. Até amanhã.